Saudações, companheiros. Nas próximas horas, um único erro pode colocar o Oriente Médio em guerra total. Os Estados Unidos já moveram as peças. Uma força de ataque capaz de iniciar um conflito regional está posicionada a menos de 48 horas de alcance ao Irã. Washington ordenou o deslocamento. Teherã respondeu com alerta máximo. O que começou como protestos internos se transformou em confronto direto entre duas potências. Este não é um reforço defensivo comum. O presidente Donald Trump confirmou a mobilização em declaração feita a bordo do Air Force One, durante retorno de Davos. Ele foi direto. Temos uma grande armada indo naquela direção e veremos o que acontece. É uma grande força indo em direção ao Irã. Trump afirmou preferir evitar confronto direto, mas deixou claro que Washington acompanha cada movimento de Teherã. Dias depois, ele declarou: se o Irã atirar e matar violentamente manifestantes pacíficos, como é de costume, os Estados Unidos da América virão em seu auxílio. Estamos prontos para agir. A reação iraniana foi imediata. O general Mohammad Pakpur, comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, emitiu um alerta público. Estamos com o dedo no gatilho, declarou, fazendo referência direta ao Ayatollah Ali Khamenei. Pakpur destacou que qualquer erro de cálculo por parte de Washington será respondido imediatamente. Sistemas de defesa aérea foram reposicionados e unidades de mísseis balísticos receberam ordens de prontidão. Este tipo de deslocamento militar, historicamente, antecede operações ofensivas. Aqui está o ponto fora da curva. No dia 20 de janeiro, o porta-aviões USS Abraham Lincoln iniciou sua travessia pelo Estreito de Malaca. O navio nuclear, equipado com mais de 5.000 tripulantes e 90 aeronaves de combate, deixou sua posição no Mar da China Meridional, rumo ao Oceano Índico. Navegando a aproximadamente 20 nós, o grupo de ataque deve alcançar o Mar Arábico até o dia 25 de janeiro. A diferença agora está na sincronização com mobilização aérea na Jordânia e nas declarações públicas de Trump, um padrão que não ocorria desde junho de 2025. Paralelamente, 12 caças F-15 e chegaram à base aérea de Muwafaq Salti, na Jordânia, entre os dias 18 e 19 de janeiro. Essas aeronaves especializadas em ataques de precisão voaram desde a base de Lakenheath, no Reino Unido. Junto com eles, 4 aviões de reabastecimento aéreo, KC-135 e 3 cargueiros, C-17, completam a mobilização. 10 aviões-tanque adicionais foram enviados para bases na Europa. A escolta do Lincoln inclui 3 destroyers classe Arleigh Burke, USS Spruance, USS Michael Murphy e USS Frank E. Peterson Jr. Cada um carrega mísseis de cruzeiro Tomahawk, a arma padrão para ataques de precisão contra a infraestrutura terrestre. Um submarino de ataque nuclear acompanha a formação, permanecendo submerso. A capacidade combinada dessa força permite operações prolongadas sem dependência exclusiva de bases terrestres. A presença de 2 grupos de ataque de porta-aviões na região amplia drasticamente as opções táticas de Washington. A movimentação militar ocorre em meio à maior onda de protestos internos no Irã desde 2009. Iniciados no final de dezembro de 2025, os atos ganharam escala após o colapso do real iraniano, que perdeu metade de seu valor em relação ao dólar. A inflação ultrapassou 42,5%. A população saiu às ruas exigindo mudanças. A repressão foi brutal. Segundo a agência de notícias dos ativistas dos direitos humanos, 3.117 pessoas foram mortas desde o início das manifestações. Desse total, 2.403 eram manifestantes civis, 12 eram crianças. Mais de 18.000 pessoas foram detidas. Em um cemitério de Teherã, centenas de sacos pretos contendo corpos foram empilhados em prateleiras. Famílias formaram longas filas, aguardando permissão para identificar seus entes queridos. Trump reagiu publicamente, afirmando que a pressão de Washington levou o Irã a suspender a execução de 837 manifestantes. O Ayatollah Ali Khamenei respondeu com acusações diretas, culpando Trump pelas mortes e declarando que tudo faz parte de uma conspiração americana para submeter o Irã militar, econômica e politicamente. Isso muda completamente o jogo. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, publicou artigo no Wall Street Journal,
reforçando a postura de Teherã. Ao contrário da contenção que o Irã demonstrou em junho de 2025, as nossas poderosas forças armadas não têm qualquer escrúpulo em ripostar com tudo o que temos se formos alvo de um novo ataque, escreveu. Ele fez referência à guerra de 12 dias entre Tel Aviv, Teherã e Washington, ocorrida em junho passado, quando Israel e os Estados Unidos atacaram instalações nucleares iranianas. Naquele conflito, cerca de 800 mísseis balísticos iranianos foram lançados contra Israel. Aproximadamente metade da capacidade de lançamento e dos estoques de mísseis do Irã foi destruída. Mesmo assim, o arsenal remanescente é considerado suficiente para causar danos significativos. As instalações nucleares atingidas continham cerca de 440,9 kg de urânio enriquecido até 60% de pureza, quantidade que poderia permitir fabricar até 10 bombas nucleares. No campo diplomático, Marco Rubio, conselheiro de Segurança Nacional e secretário de Estado dos Estados Unidos, manteve conversas diretas com o príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, chanceler da Arábia Saudita. O apoio saudita é considerado estratégico para qualquer campanha aérea de larga escala. Paralelamente, a administração Trump avalia se possui condições militares e políticas para sustentar uma operação prolongada. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos pressionam Washington a evitar confronto direto. A preocupação dos países do Golfo é com a interrupção do comércio mundial de energia. 20% do petróleo e 20% do gás liquefeito do planeta passam pelo Estreito de Hormuz, controlado estrategicamente pelo Irã. Qualquer fechamento dessa via marítima geraria impacto imediato nos mercados globais. Israel, que travou com a ajuda dos Estados Unidos uma guerra curta contra o Irã em junho passado, pediu a Trump que adie quaisquer ações militares. O motivo é o baixo estoque de mísseis de interceptação de alta altitude do sistema Flecha, usado para abater modelos balísticos. Esses mísseis foram essenciais para destruir a maioria dos projéteis iranianos nos ataques de 2024 e 2025. Washington mantém atualmente 8 bases permanentes e cerca de 12 instalações militares no Oriente Médio. Após ameaças recentes, militares americanos e britânicos foram retirados da base de Al-Udeid, no Catar, considerada a maior instalação militar dos Estados Unidos na região. Sistemas de defesa como os mísseis Patriot e THAAD foram posicionados para conter possíveis ataques. Segundo o Wall Street Journal, uma eventual campanha aérea de maior escala poderia empregar caças F-35, bombardeiros B-2 e submarinos lançadores de mísseis de cruzeiro. Além de garantir proteção às bases terrestres por meio de sistemas antimísseis embarcados, os caças F-35 Lightning II na versão naval e os FA-18 Super Hornet oferecem cobertura aérea aproximada. É aqui que a situação sai do controle. A cadeia de suprimento de petróleo iraniano para a China tornou-se alvo prioritário. 90% do petróleo iraniano vai para refinarias chinesas independentes, conhecidas como teapots, que dependem de petróleo sancionado com desconto. Os petroleiros iranianos navegam do Golfo Pérsico através do Estreito de Malaca até o arquipélago de Riau, onde transferem o petróleo bruto para navios com destino à China em transferências de navio para navio em águas internacionais. Essa frota sombra opera com transponders desligados para evitar identificação. Durante um único dia de monitoramento, 12 transferências de navio para navio foram registradas no arquipélago de Riau, um número sem precedentes que indica intensificação da atividade ilícita. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções adicionais contra empresas chinesas e navios petroleiros conectados ao comércio de petróleo iraniano. Segundo o relatório do Congresso americano, esse comércio gerou até 70 bilhões de dólares para o Irã, sustentando o regime e seu programa de armas nucleares. Apesar de múltiplas rodadas de sanções, o efeito tem sido limitado. A China não reconhece as sanções unilaterais dos Estados Unidos contra o Irã e afirma que seu comércio com Teherã é legítimo. Enquanto isso, navios de guerra chineses, russos e iranianos chegaram às águas sul-africanas para exercícios navais de uma semana. As manobras, que começaram no dia 9 de janeiro em Simonstown, perto da Cidade do Cabo,
incluirão ataques a alvos marítimos e operações antiterrorismo. A China descreveu os exercícios como operações conjuntas para proteger rotas marítimas vitais e atividades econômicas. A coordenação entre essas três potências demonstra a formação de eixo alternativo ao poder americano. Dentro da Casa Branca, há debate sobre alternativas à ação militar. Alguns assessores defendem o uso de instrumentos não bélicos, como o endurecimento das sanções econômicas. Trump anunciou que irá impor tarifa de 25% sobre qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irã. A medida pode afetar economias emergentes, incluindo o Brasil, que manteve comércio de quase 3 bilhões de dólares com Teherã em 2025. A situação atual difere do padrão histórico de reforços defensivos no Golfo Pérsico. No passado, Washington mobilizava forças navais em períodos de tensão com objetivos principalmente defensivos. Em junho de 2025, porém, os Estados Unidos realizaram um grande reforço militar antes dos ataques contra o programa nuclear iraniano. A movimentação atual segue exatamente o mesmo padrão operacional, sugerindo que a administração Trump mantenha a opção ofensiva em aberto. Trump afirmou que os Estados Unidos voltarão a agir se Teherã retomar o seu programa nuclear. Se tentarem fazê-lo outra vez, terão de ir para outra zona. Atingi-los-emos lá também, com a mesma facilidade, declarou. A Guarda Revolucionária intensificou patrulhas em áreas sensíveis e conduziu exercícios de resposta rápida, demonstrando disposição para confronto direto caso Washington execute qualquer operação militar. A flexibilidade operacional dos Estados Unidos agora é considerável. As opções vão desde demonstração de força e pressão diplomática até ações cinéticas diretas. Porém, o dilema central permanece sem solução: contentar-se com demonstração de força ou executar operações ofensivas que poderiam desencadear conflito regional prolongado. Com a chegada do porta-aviões Lincoln ao Golfo Pérsico, o momento decisivo entre os Estados Unidos e o Irã se aproxima. 3 consequências práticas deste cenário. No campo econômico, o fechamento ou a restrição do Estreito de Hormuz elevaria imediatamente os preços do petróleo e do gás natural liquefeito, afetando cadeias de suprimento globais. A interrupção da frota sombra, que transporta petróleo iraniano para a China, forçaria refinarias independentes chinesas a buscar fontes alternativas mais caras, pressionando margens de lucro e criando competição por barris de petróleo russo e venezuelano. No campo político, a imposição de tarifas americanas de 25% contra países que mantêm comércio com o Irã forçará realinhamentos diplomáticos. Economias emergentes precisarão escolher entre acesso ao mercado americano e relações comerciais com Teherã. A coordenação entre China, Rússia e Irã em exercícios navais sinaliza que a pressão de Washington pode acelerar a multipolarização do sistema internacional. No campo militar, qualquer ataque dos Estados Unidos contra o Irã desencadeará retaliações imediatas contra bases americanas no Oriente Médio e possíveis ataques de grupos aliados de Teherã no Iraque, Síria, Líbano e Iêmen. Israel será alvo direto de mísseis balísticos, forçando o uso massivo de sistemas de defesa antimíssil. A escalada pode se transformar em conflito regional prolongado, envolvendo múltiplos atores estatais e não estatais. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. Se o primeiro míssil for lançado, não haverá comunicado oficial. Só silêncio. E depois, o impacto. A cada movimento no tabuleiro global, surge um novo risco à vista. Aqui, você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.